Hoje é 1º de julho, são 7h02 da manhã, horário de Brasília, estamos ao vivo. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estou de volta depois de umas merecidas e curtas férias. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou o programa aí na semana passada. Muito obrigado ao meu querido César Calejão por ter segurado o programa aqui, inclusive. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigado para todo mundo que nos assiste aí pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, as pessoas que estão fora do Brasil também. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vai deixando o seu like, ativando o sininho, pulando 7 ondinhas, comendo a frutinha, fazendo aquela coisa toda no YouTube, se você puder. Estamos ao vivo nos canais de YouTube do ICL Notícias do Eduardo Moreira e também do Leandro Demore. Você pode se inscrever gratuitamente nesses canais, ativar o sininho para serem avisados quando estamos ao vivo. No entanto, claro, vocês sabem, a gente está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, aqui vamos ao vivo até o 12h30 com todos os programas do ICL. Depois voltamos às 6 horas da tarde, iniciozinho da noite, com o ICL Notícias, segunda edição. Muito bom dia para quem está nos acompanhando em todas as redes sociais, nas mais relevantes por aí. Estamos na Twitter, no Twitch, no Facebook e também no Instagram. Claro, nos nossos canais de YouTube. E muito obrigado para quem nos acompanha pela TV aberta. Este programa é transmitido pela televisão, então se você não quiser gastar a sua mal funcionante, caríssima internet no Brasil, você pode nos assistir na TVT em São Paulo e Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, lá na Bahia, na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis, as duas rádios que também retransmitem este programa. Você pode ouvir aí no seu bom e velho radinho, né? Está no carro, está indo para o trabalho, voltando do trabalho. Pode ouvir no celular também, para quem não sabe pode ouvir no celular através do YouTube, deixar só no áudio, né? Você não precisa acompanhar este programa em vídeo. Se você estiver no metrô, no busão, na rua, tiver que prestar atenção em alguma outra coisa, claro, você não precisa ficar assistindo a este programa, mas apenas ouvi-lo. Se você quiser, já deixe o seu comentário também, diga de onde você está assistindo esse programa, converse com as pessoas no chat de maneira civilizada. Vocês sabem a regra, né? Não pode empurrar o coleguinha, colar chiclete no cabelo, aquela coisa toda. Fora isso, tudo é permitido, né? Vocês estão bem? Tá tudo certo com vocês? Segunda-feira, melhor dia da semana, sempre, né? Todo mundo muito animado, inclusive nós estamos muito animados aqui. Aliás, hoje, daqui a pouquinho, eu estarei no N1, no ICL Notícias, primeira edição. A gente vai entrevistar o Matheus Gomes, deputado estadual lá do Rio Grande do Sul. Temos novidades sobre a Fraport, a concessionária alemã que controla o aeroporto de Porto Alegre. Você sabe muito bem a história, a gente vem acompanhando de perto aqui, fazendo algumas denúncias importantes, né? Começou aquela história de que não fizeram absolutamente nada no aeroporto, deixaram a coisa como estava. Quem foi drenar o aeroporto depois da enchente foram pessoas que plantam arroz ali no Rio Grande do Sul, entraram na área do aeroporto, a Fraport disse que não sabia de nada, não tomou nenhuma atitude, começou a pressionar o poder público para que a gente pagasse pelos estragos. Falaram inicialmente em R$1 bilhão, seria necessário esse dinheiro todo, né? O seu dinheiro, né? O nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade civil brasileira para pagar os estragos lá que aconteceram por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Depois voltaram atrás, falaram que não era bem assim, talvez 300 milhões, aí tem um seguro de 100 e poucos milhões, então a conta foi baixando. De todo modo, o poder público não tirou dinheiro do bolso ainda, a Fraport começou a recuperar o aeroporto misteriosamente, né? Começou a trabalhar, aparentemente dava para trabalhar, né, dona Fraport? Mas agora o Matheus Gomes traz uma denúncia muito séria, muito importante, em relação a obras anti-enchentes que deveriam ter sido feitas na área do aeroporto e, segundo a denúncia do deputado, fartamente documentada. Nós mostraremos a documentação aqui. Aliás, a Fraport já respondeu publicamente em relação a isso. As obras não foram feitas de modo adequado, o que pode ter inundado ainda mais o aeroporto e as áreas vizinhas, ou seja, a maneira como a empresa alemã tocou essas obras não conformes, né, segundo a denúncia do Matheus, segundo os próprios documentos que ele trouxe, documentos oficiais da burocracia estatal brasileira, pode ter ajudado a alagar as áreas vizinhas ao aeroporto, a casa das pessoas. Então a coisa é muito mais complicada. Para quem não lembra, nós conseguimos mandar, tem uma reunião anual, né, em Frankfurt, na Alemanha, com os acionistas, e nós aqui do CL conseguimos mandar 3 perguntas para que os acionistas críticos, que é um grupo de acionistas que compram pequenas frações das empresas na Alemanha, para poderem participar dessas reuniões e fazerem as perguntas que ninguém quer fazer. A gente mandou 3 perguntas perguntando, né, se a Fraport tinha tomado algumas atitudes ou não tinha tomado algumas atitudes, e a preocupação dos acionistas críticos era justamente em relação às obras anti-enchentes, quer dizer, se a empresa tinha feito o que era para ter feito quando assumiu a concessão do aeroporto. Aparentemente,
pelo que mostram os documentos, a empresa não fez as obras conforme estava acordado em contrato. Ou seja, o caso cresceu, ficou mais complexo e a coisa está muito feia para o lado da empresa alemã. A gente vai falar com o deputado daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição, quando o Terminal Desperta, você fica por aí que tem muito mais coisa hoje pela manhã. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? O dia começou com temperatura de -2 graus lá no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. O inverno chegou com força no estado, cidades da Serra são as mais frias. Nessa segunda-feira, esse frio já chegou também em São Paulo, hoje eu estou aqui por São Paulo. Quer dizer, um frio para São Paulo, né? Estava 14 graus hoje pela manhã, abaixo de 10 nem fala comigo, né? Mas realmente tá fazendo assim um outoninho, né? Em São Paulo. O inverno chegou e o frio tomou conta do Rio Grande do Sul nessa segunda-feira, dia 1º. A cidade com temperatura mais baixa registrada até às 6 horas da manhã foi a cidade de Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul. A região já havia batido recorde no final de semana, quando São José dos Ausentes registrou -7. Nesta segunda chegou em -4 em São José dos Ausentes, mas em Vacaria a temperatura chegou a -2,3 graus e, claro, a sensação térmica é muito, muito mais baixa do que isso, principalmente porque cidades como Vacaria são cidades que costumam ventar muito nessa época do ano, né? Então, Vacaria, São José dos Ausentes, Quaraí, Porto Xavier e Santa Maria são as cidades mais frias do estado. De acordo com o Climatempo, o motivo do frio é a influência de uma massa de ar polar que atua sobre todo o território gaúcho. Para a segunda-feira, a previsão é que a geada cubra o estado e que as temperaturas permaneçam baixas ao longo de todo o dia. O tempo deve ficar firme, sem chuva e com sol. O frio deve começar a dar uma trégua a partir da terça-feira. No entanto, a sensação de temperaturas baixas deve predominar ao longo do dia. Tempo deve ser estável com sol entre nuvens. A tendência é que a elevação das temperaturas na quarta-feira comece a acontecer. A frente fria deve se afastar em direção ao alto mar. No lugar, a previsão indica que deve ocupar a instabilidade climática. Chuvas fracas na região metropolitana de Porto Alegre e no nordeste do estado estão previstas e, claro, um pouco desse frio já começa a andar em direção ao centro-oeste. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, o site de notícias do ICL. Se você ainda não tem ele nos seus favoritos, por favor, faça isso agora. iclnoticias.com.br, é só você clicar na estrelinha aí no seu navegador e colocar na sua dieta diária de informações, né? Se você tem o hábito lá de acessar o UOL, ou o site da Folha, ou o G1, você pode colocar também o iclnoticias.com.br. Temos lá as principais notícias do dia e também reportagens e apurações exclusivas do nosso time de jornalistas. Abaixo-assinado para caçar mandato de Ricardo Salles tem 573 mil adesões. O abaixo-assinado que o ICL Notícias propôs na manhã da quinta-feira para tirar o mandato do deputado Ricardo Salles por incentivar os golpistas bolivianos alcançou 573 mil adesões. É o abaixo-assinado brasileiro com o maior número de assinaturas verificadas em tão pouco tempo. A postagem do deputado Ricardo Salles incentivando os golpistas que tentaram quebrar a ordem democrática da Bolívia causou reação nos democratas brasileiros. Nesta quarta-feira, na semana passada, portanto, quando foi lançado, né, enquanto o general Juan Zuniga tentava o golpe de Estado contra o governo boliviano, usando um grupo de militares para intimidar o presidente Luiz Arce, aqui no Brasil, Salles foi às redes sociais para elogiar os golpistas. Ele tuitou em espanhol, né? Espanhol. Na Bolívia, as melancias têm coragem, disse o Ricardo Salles. É uma clara alusão aos militares brasileiros que eles chamam de melancias, né, que são os verdes por fora e vermelhos por dentro. É como se fossem os militares comunistas, né? O termo melancia é a forma como a extrema-direita se refere a generais que não aderiram ao golpe do 8 de janeiro aqui no Brasil, considerados comunistas. Por conta disso, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu à mesa diretora da Câmara o afastamento cautelar de Salles e de seu mandato. Além disso, 3 deputados federais do PSOL entraram com uma representação contra Salles na Procuradoria-Geral da República. Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Glauber Braga pedem a abertura de processo criminal contra Salles. Eu acho que tem que se mobilizar porque o que acabou de acontecer na Bolívia não servir para a gente como um alerta. Daqui a pouco pode ser tarde demais para a gente se mobilizar, disse o Glauber. A hora de fazer essa mobilização cobrando responsabilização dos golpistas é agora e é para já, completou aqui o deputado. Foi nessa linha que o abaixo-assinado começou a circular para exigir que o deputado do PL perca seu mandato. Caso você queira participar, claro, dessa mobilização, basta clicar no link que está aqui no iclnoticias.com.br, né, está na capa, né, essa notícia está na capa do nosso portal.
Você pode clicar aqui no linkzinho do abaixo assinado e fazer a sua assinatura também para a gente aí já hoje tentar passar de 600 mil adesões. É gente pra caramba, mobilização muito grande. E não esqueçam, né, essas mobilizações, né, elas funcionam de fato, a gente vê muita coisa acontecer por conta de mobilização de rede social, o que muita gente chama de ativismo de sofá. Na verdade, são pessoas desmobilizantes, né? Quanta coisa a gente já viu acontecer aí por conta de ativismo de sofá, né? É curioso que falam que o Bolsonaro só ganhou a eleição por causa da internet, mas na hora de usar a internet as pessoas falam que a internet não funciona. Bilionários foram blindados, diz deputado que investigou a fraude das Americanas. Nos últimos dias, a fraude gigantesca identificada nas Americanas voltou ao noticiário com a operação da Polícia Federal contra o ex-comandante e CEO da empresa Miguel Gutierrez e a ex-diretora Ana Saicali. Ambos tiveram ordem de prisão expedida por causa do rombo de 25 bilhões e provocar prejuízos aos acionistas minoritários, credores e funcionários. Prejuízos esses que vocês sabem, né? Quem acompanha aqui o Desperta sabem que isso aí estourou também nas contas públicas, porque alguns dos bancos credores são bancos públicos. As Americanas já tiveram aprovação de créditos via BNDES, que é dinheiro público, e claro, no fim das contas estoura também nas contas públicas, porque isso vai afetar pequenas empresas que são fornecedoras, que vão pedir falência, vão pedir empréstimo, vão deixar de pagar funcionário, vai demitir gente, essas pessoas vão pegar dinheiro do fundo de garantia, vão pegar dinheiro do seguro-desemprego, né? Então muita gente por conta disso vai ficar doente também, vai parar lá no SUS, então não tem esse papinho, né? Porque aqui ninguém é Paulo Guedes e acreditar que tem o PIB privado e o PIB público, né? Esses dinheiros se misturam e é claro que isso estoura também no dinheiro público, no fim das contas. Acabaram localizados na Espanha, né, esses dois ex-executivos da empresa e fizeram acordo para responder às acusações em liberdade. No entanto, para o deputado Tarcísio Mota, que foi membro titular da CPI que investigou a fraude, personagens importantes estão sendo poupados nas investigações. A gente cobriu muito, falou sobre isso aqui, inclusive. Disse o Tarcísio Mota, além dos dois executivos, é preciso responsabilizar, sobretudo, os chamados acionistas de referência, porque eles eram os majoritários, disse o Tarcísio ao ICL Notícias, referindo-se, claro, aos bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, que eram os controladores das Americanas. Como a gente mostrou aqui no ano passado, eles abriram mão do controle da empresa de graça, o que é extremamente incomum no mercado do mundo todo. Imagina, você é controlador de uma empresa do tamanho das Americanas. Geralmente, quando os controladores abrem mão do controle, ou seja, eles cedem parte das suas ações, isso tem um preço, claro. Tudo no mercado tem um preço, isso custa um dinheiro. Eles fizeram isso de graça. Curiosamente, pouco menos de um ano depois de estourar a fraude bilionária nas Americanas, a qual eles reportam não terem tido nenhum conhecimento. Segundo o deputado, eles se beneficiaram com o lucro inflado da companhia e beira o absurdo imaginar que eles não soubessem do que estava acontecendo. Esse é um caso efetivo em que os bilionários terminam blindados por N motivos. Essa proteção, admite Tarcísio, aconteceu até mesmo na comissão parlamentar que tratou do assunto. Disse ele, a maioria da CPI trabalhou para blindar os três acionistas de referência, mesmo com indícios fortíssimos, sobretudo sobre Sicupira, que acompanhava a questão das lojas americanas mais de perto, lembrou o Tarcísio. O deputado conta que a maior parte dos integrantes da comissão alegava que convocar os acionistas majoritários seria um constrangimento, que poderia haver abalo no mercado. Não deu tempo, disse o Tarcísio, para que a gente pudesse analisar todos os documentos que foram solicitados. Alguns documentos sequer chegaram a ser solicitados, nem os funcionários foram requisitados pela CPI. Ou seja, a CPI foi uma grande farsa, com vários indícios não apurados. A reportagem completa está no iclnoticias.com.br. Eu lembro que eu falei sobre isso várias vezes aqui, inclusive que essa CPI foi feita para dar um álibi para os três bilionários. Estão eles aqui felizes e sorridentes, inclusive o Lemann nem mora no Brasil, né, gente? Mora lá onde as pessoas mandam o seu dinheiro, né? Naquele país para o qual as pessoas mandam o dinheirinho, muitas vezes roubado de diversas formas nesse país. E aí, na época, justamente, eles não foram sequer convidados, veja só, a CPI tem poder de polícia, como todo mundo sabe, poderiam ter sido intimados, não foram intimados, poderiam ter sido intimados, não foram intimados, mas poderiam ter sido convidados para falar sobre a fraude, convidados.
E aí poderiam aceitar o convite ou não. E, em sendo convidados, poderiam inclusive responder as perguntas ou não. Poderiam fazer o famoso direito ao silêncio. Sequer convidados foram. A CPI terminou com um relatório de um deputado que inclusive já participou de programas de estudos da Fundação Lehman, de um modo muito convenientemente, e terminou dizendo que não era possível atribuir nenhum tipo de culpabilidade aos nossos queridos, empresários brasileiros, sempre capa das prestigiosas revistas de economia e negócios, de empreendedorismo, aquela coisa toda. Ora, não era possível atribuir culpa a eles porque, evidentemente, a culpa não foi investigada, o caso não foi investigado em cima deles. Ou seja, a CPI foi feita para encontrar alguns responsáveis, o que não se nega, obviamente, que esses ex-executivos sejam também responsáveis, mas ela serviu como um grande documento de salvo-conduto para esses 3 bilionários para dizerem, olha só, inclusive fomos investigados por uma CPI e nada se encontrou. Não é que nada se encontrou, é que na verdade nada se procurou em relação a eles. Miguel Gutierrez, ex-CEO das Americanas, é solto em Madrid um dia após ser preso. Após passar um dia preso, o ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, foi solto na manhã do sábado. Ele foi detido um dia antes em Madrid, na Espanha, após ser incluído na lista de procurados da Interpol. A liberação foi confirmada pela defesa de Gutierrez, que garantiu sua permanência na Espanha durante o andamento do processo. O ex-CEO da empresa deverá entregar o passaporte e não poderá deixar o país. Miguel Gutierrez é acusado de comandar um esquema de desvios e fraudes contábeis nas lojas americanas. Os prejuízos chegaram a 25 bilhões de reais. Na quinta-feira, ele e outros diretores da empresa foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Além dele, havia um mandado de prisão contra a ex-diretora da empresa, Ana Saicali. A defesa reitera ainda que Miguel jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude, que vem colaborando com as autoridades, prestando os esclarecimentos devidos nos foros próprios, manifestando uma vez mais sua absoluta confiança nas autoridades brasileiras e internacionais. Ainda lá no iclnoticias.com.br, ex-diretora das Americanas terá que entregar passaporte ao chegar ao Brasil. A ex-diretora das Americanas, Ana Cristina Ramos Saicali, embarcou de volta para o Brasil neste domingo, portanto, no dia de ontem. A executiva cumpriu determinação da Justiça no sábado e não será mais presa preventivamente. Ao chegar em solo brasileiro, no entanto, a ex-diretora do braço digital da empresa terá que entregar seu passaporte para as autoridades e não poderá deixar o Brasil até o fim das investigações. O juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, acatou o pedido feito pela defesa da executiva. Saicali teve prisão preventiva decretada porque, segundo o juiz, havia presunção de fuga. Ao lado do ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, ela foi alvo de um mandato de prisão na operação que apura as fraudes contábeis da empresa. Os mandatos de prisão foram expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e cumpridos pela Polícia Federal. A ex-CEO e Miguel Gutierrez foram soltos, ele foi solto, ela não chegou a ser presa, porque fez esse acordo, e ele havia sido detido, como a gente falou antes, aqui na Espanha, na sexta-feira, no dia 28. Eles são acusados de participar desse grande esquema de fraudes contábeis nas Americanas. Polícia Federal afirma que ex-CEO das Americanas vendeu bens e enviou dinheiro a paraísos fiscais. Não me diga. Enviou dinheiro onde o chefe mora, para onde o chefe mora. Investigações da Polícia Federal apontam que Miguel Gutierrez se desfez de bens do Brasil e enviou dinheiro para paraísos fiscais. As investigações são citadas pelo juiz Márcio Carvalho, responsável pelas autorizações de prisão do executivo e da ex-diretora Ana Saicali. Gutierrez, que tem cidadania espanhola, e a ex-diretora não estão no Brasil e são considerados foragidos. Isso aqui é a notícia um pouco mais antiguinha, eu peguei aqui para dar um contexto. Já não são mais considerados foragidos porque vocês acabaram de ver, Houve um acordo, ele foi solto, entregou o passaporte, permanece na Espanha porque é cidadão espanhol, então assim manda a lei. Era o mesmo caso do Daniel Alves, lembram? Tinha essa dúvida também. E ela volta para o Brasil, entrega o passaporte, responde em liberdade, mas ficará impedida de deixar o país. Segundo a Polícia Federal, e-mails e anotações foram encontrados em um iPad e mostrariam que Gutierrez criou um engenhoso esquema societário com diversas remessas de valores a offshores sediadas em paraísos fiscais. As anotações do iPad também demonstram a preocupação de Miguel Gutierrez em blindar o seu patrimônio após deixar o cargo de diretor-presidente das Americanas, sabedor que o escândalo iria explodir. Ou seja, essas movimentações foram feitas
antes da descoberta pública da fraude nas Americanas. A Polícia Federal informou ainda que o plano do executivo seria transferir todos os imóveis em seu nome para empresas ligadas a familiares e enviar os valores a outras empresas ligadas a ele e aos próprios familiares no exterior. Vocês sabem como é que funciona isso, né? Você tem os imóveis aqui no Brasil, por exemplo, que estão no seu nome. Aí você transfere esses imóveis para o nome de uma empresa aqui no Brasil. Só que esta empresa é controlada por empresas que ficam fora do Brasil. E isso vai dificultando, né? Você vai criando um esquema, sabe aquelas bonequinhas russas, né? Como é que é o nome daquela bonequinha russa? Alguém sabe? Aquela que vai uma bonequinha dentro da outra? Eu não lembro o nome. Eu até tenho uma em casa, comprei quando eu fui a Moscou, em 2013. Então, é um esquema que você vai criando esse esquema de bonequinhas, né? Então você tem uma empresa, e essa empresa é dona de outra empresa, e a outra empresa é dona dessa empresa, e aí você vai dificultando o rastreio do dinheiro. Se você tem uma empresa no Brasil que é detentora de alguns imóveis, mas essa empresa no Brasil é controlada, por exemplo, por uma empresa espanhola, aí a empresa espanhola é controlada por outra empresa, ou por uma trust, né, como se chama, que está sediada em Malta. Aí essa empresa de Malta, na verdade, ela é controlada por uma empresa que está sediada em Luxemburgo. Então você vai criando várias camadas, passando principalmente por jurisdições onde há uma extrema proteção dessas empresas, os conhecidos paraísos fiscais, e você dificulta ao máximo que as autoridades cheguem de fato a conseguir capturar esse dinheiro. Quando chegam lá, possivelmente esse dinheiro já foi para outro lugar. Foram encontradas anotações que ilustram o esquema societário com remessas de valores, empréstimos e doações entre as empresas ligadas a Miguel Gutierrez, disse a Polícia Federal em seu relatório. Em um e-mail, a Polícia Federal encontrou informações sobre uma transação de 1,5 milhão de dólares com uma empresa sediada em Nassau, nas Bahamas, que é, portanto, um paraíso fiscal. Olha, 1,5 milhão de dólares, famoso troco de pinga nesse negócio. Né? Essas pessoas ganharam muito dinheiro com isso. E como ganharam dinheiro com isso? Principalmente com a valorização das ações, né, gente? Eles maquiaram os balanços da empresa. Com a maquiagem dos balanços, a empresa publicamente parecia que estava super saudável, crescendo, ganhando mercado, e isso eleva o valor das ações. Esses executivos todos e os acionistas, que eram os então controladores, o nosso trio de bilionários, tinham muitas ações das empresas, eram bonificados, inclusive, muitas vezes com ações também, e aí as suas ações se valorizaram no mercado. Você pode ir vendendo aos poucos uma parte dessas ações. É claro que se você tem uma ação que hoje vale 15, amanhã ela vale 20, 25, 30, 40, por conta da fraude, porque o mercado percebe que a empresa está bem de saúde, o valor da ação aumenta, eles foram ganhando dinheiro com o valor da ação, se desfizeram das ações em um determinado momento antes que a fraude viesse a público e ganharam rios de dinheiro com isso. 1,5 milhão de dólares é um vestígio que a Polícia Federal usa para chegar no esquema, mas a gente está falando de muito, mas muito mais dinheiro do que isso, né? Esse é o famoso troco de pinga. Vamos lá para o G1, a possibilidade de que CEO das Americanas seja extraditado ao Brasil ou possa cumprir pena na Espanha, disse o diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que há a possibilidade do ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, ser extraditado ao Brasil. O executivo foi preso na sexta-feira. Rodrigues também afirma que o executivo, acusado de fraudes, pode cumprir pena na Espanha. Rodrigues está em Lisboa conversando com autoridades portuguesas para estabelecer cooperação internacional com o objetivo de encontrar a ex-diretora das Americanas, Ana Cristina Ramos Saicali, né? Já foi encontrada, essa notícia aqui é de sexta-feira. O nome dela estava na difusão vermelha da Interpol. Portanto, o caso do Gutierrez é um caso que vai depender agora também de jurisdição. Sempre lembrando que é importante a gente saber que quando alguém tem cidadania de outro país, como é o caso dele, que tem cidadania espanhola, ele só pode cumprir pena no país em que ele está, por exemplo, no caso do Gutierrez, a Espanha, se houverem crimes correlatos nos dois países, ou seja, tem o crime X no Brasil, tem a mesma tipificação na Espanha. Então, os mesmos crimes existem nos dois países, ponto 1. Isso é a primeira coisa, mais importante. E, ponto 2, vai ser dado a ele o direito à ampla defesa naquele país, claro, e em ele sendo cidadão, ele pode cumprir pena também naquele país. O grande problema é que a pena
pode estar sujeita à jurisdição local. Nós vimos muito bem o que aconteceu no caso do Daniel Alves. O crime no Brasil prevê uma pena muito maior, o do Daniel Alves, no caso de estupro, do que na Espanha. Na Espanha ele foi beneficiado, inclusive, com a chance de poder ter pago uma grana e estar em liberdade nesse momento, né? Então vai depender de como esses crimes são vistos nos dois países. O Miguel Gutierrez será enquadrado aqui no Brasil, estamos ainda na fase, claro, da investigação, ainda não foi oferecida denúncia contra ele, então possivelmente será oferecida uma denúncia, a gente tem que esperar para ver se essa denúncia será aceita ou não. Em sendo aceita, ele virá réu, quando ele virar réu, ele começa a ser ouvido, vai ter a sua ampla defesa, e em caso de condenação, a gente tem que fazer uma medida aí também para ver exatamente como a lei na Espanha prevê esses crimes. Talvez ela seja mais dura do que a lei no Brasil também. Não sabemos ainda exatamente o que vai acontecer. O Brasil vai respeitar a soberania espanhola, espera que os trâmites sigam o caminho o mais breve possível, disse o André Rodrigues em uma entrevista ao G1. Voltando lá para iclnoticias.com.br, Eduardo Cunha é vaiado por evangélicos em evento no centenário na Assembleia de Deus. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pode até ser próximo de pastores e líderes religiosos, mas anda sem moral com o rebanho de ovelhas. Ele foi vaiado no evento de centenário da Assembleia de Deus, realizado no Maracanãzinho neste sábado. O Conselho Deliberativo do Centenário, formado por presidentes de 11 convenções da denominação religiosa, permitiu que Cunha tivesse direito à palavra em parte do evento, mas foi só o mestre de cerimônias Betinho Albertassi, vereador de Volta Redonda, chamar ao microfone o nosso amigo Eduardo Cunha para o sinal de desaprovação começar. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tentou saudar Cunha enquanto pausava para tentar algum espaço entre as vaias. Na política fluminense não se pode negar que Cunha exerça grande influência em nomeações na Prefeitura do Rio de Janeiro e no governo do estado, mas pelo visto, entre os irmãos da Assembleia de Deus, o manda-chuva já não é mais visto, né, como um filho de Deus, de fato, né? Olha só, eu não sei, eu posso dar o play aqui, gente? Será que vai tocar o áudio? Dá pra tentar? Então vamos lá. Nosso amigo Eduardo Cunha. Boa noite, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui no nosso centenário. Que coisa maravilhosa, né? Para começar a segunda-feira. Participação Nossa, deu para ouvir o áudio aí, gente? Pegou? Pegou bem? Que coisa bem boa, né? Tá reclamando da sua segunda-feira, meu filho, minha filha? O do Eduardo Cunha tá pior, né? Eu vou começar a complementar todo mundo assim. O que tu acha, Vitão? É bom, né? Vou chegar aqui no ICL, toda vez que eu estiver em São Paulo, e falar cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo que seria preso ou multado em São Paulo por dar comida para os pobres, né? Porque tentaram, inclusive, colocar multa de 17 mil reais para quem alimentasse gente que tem fome na rua, né? Coitado desse homem, Jesus Cristo, né? Tem o seu nome, tá na boca da Matilde o nome de Jesus Cristo, né? Eduardo Cunha, portanto, exerce ainda poder político importantíssimo em Brasília, é o maior conselheiro de Arthur Lira. Sabem disso, né? A gente, aliás, trouxe essa informação em primeira mão aqui no ICL Notícias lá no começo do ano. A imprensa demorou uns 6 meses para descobrir, né? Muito bem, engorda de salário por acúmulo de função beneficia 2/3 dos procuradores do MP. O Ministério Público Federal pagou em 2024 benefícios financeiros por acúmulo de função a 64% dos procuradores. Em média, foram depositados neste ano 11,6 mil na conta de cada um dos 753 integrantes da carreira em uma ou mais parcelas. A engorda no contra-cheque varia a depender do caso. O primeiro lugar na lista recebeu 30,9 mil reais nos 5 primeiros meses de 2024. O benefício sempre existiu e foi regulamentado em 2020 na gestão de Augusto Aras, que chefiou a PGR durante o governo Bolsonaro e início do governo Lula, enquanto Lula tinha a prerrogativa de trocá-lo, né?
Na ocasião, a Aras assinou uma portaria normatizando a remuneração extra de até 1/3 dos salários para profissionais que acumulam funções dentro do órgão, as chamadas gratificações por exercício cumulativo de ofício. A medida foi editada sob o argumento de que juízes têm direito a esse benefício e que a paridade entre as carreiras justificaria a criação do mesmo penduricalho para os integrantes do Ministério Público. Ou seja, ao invés de tirar dos juízes, a gente vai dar para os procuradores, é claro, né? Vocês são ruins de lógica elementar, né? Os procuradores aparentemente são muito bons nisso. Ainda lá no iclnoticias.com.br, pesquisas nas capitais em relação às eleições deste ano mostram liderança de homens, brancos e do centrão. As primeiras pesquisas sobre a corrida eleitoral pelas prefeituras de 25 capitais brasileiras indicam que o eleitorado está inclinado a manter no poder um perfil muito vitorioso na história do país, que são homens brancos e filiados a partidos do chamado centrão. O levantamento foi feito pela Brasil de Fato e levou em consideração a autodeclaração racial dos pré-candidatos na última eleição que disputaram. Dessa forma, em 16 das 25 capitais, o líder nas pesquisas é branco. Em 9 delas são pré-candidatos pardos que lideram. Não é possível analisar o cenário eleitoral em Boa Vista porque não há pesquisas registradas no tribunal. A deputada estadual Janade Valcari, do PL, que disputará a Prefeitura de Palmas, é a única pré-candidata preta que lidera a disputa nas capitais. Ela também é uma das 5 mulheres que estão à frente do pleito eleitoral. 2 delas são na região norte. Entre os partidos chama atenção a predominância de legendas do chamado centrão. PSD do Kassab, né? PSD com D de dado, tem 6 lideranças nas capitais, União Brasil 5, MDB 2, Avante 1. Então são 14 das 26 capitais. Pré-candidaturas progressistas aparecem na frente em apenas 4 cidades. 2 com o PT, 1 com o PSOL e 1 com o PSB, B de bola, né? O Kassab tomou o lugar que era antigamente do PMDB, né? Nas prefeituras, né? O PMDB sempre foi o partido que mais fez votação nas eleições municipais e o Kassab conseguiu abocanhar muita gente aí. Aquele político que, né, tá ali fazendo as suas coisas ali, não é nem uma coisa nem outra, né, é aquela coisa, aquela geleia, aquela salada mista assim, virou o PSD, né, o PSD é o lugar que abrigou esse tipo de candidato. A matéria completa, com todos os nomes dos candidatos, está publicada pelo Brasil de Fato e republicada pelo iclnoticias.com.br. Vamos lá para as eleições na França. A extrema-direita sai na frente, mas a esquerda e centro fecham aliança. Estamos lá na revistaforum.com.br. A extrema-direita está liderando as eleições francesas legislativas por considerável margem na maioria das cadeiras disputadas no pleito ontem. Ontem foi a votação na França. A extrema-direita alcançou mais de 30%, se eu não me engano, 34% das cadeiras. É uma eleição, lembrando que é uma eleição para recompor o parlamento. O Macron seguirá presidente da França. A França é um sistema parlamentarista, mas o presidente tem muito poder, principalmente por um dispositivo da Constituição francesa, que é parecido com o que a gente tem no Brasil aqui, as chamadas medidas provisórias, que o presidente pode criar, mas só que na França tem muito mais poder e o Macron tem, segundo vários críticos, né, na França, a esquerda e a direita têm abusado dessas medidas, ouvido muito pouco o parlamento. De todo modo, essas eleições vêm para a gente lembrar que na esteira das eleições para a União Europeia, onde a extrema-direita cresceu também, não foi um crescimento avassalador, mas foi um crescimento importante, com um decréscimo do campo progressista, um decréscimo dos verdes, que foram partidos muito importantes na eleição passada, principalmente numa grande onda que teve lá com Greta Thunberg e uma grande mobilização em relação à emergência climática. A extrema-direita cresceu no Parlamento Europeu, que ainda é comandado por quem sempre foi, que é o grande centrão, né, dos partidos como na Itália, a Aliança Popular, né, que são os partidos que eram ligados ao ex-premier Berlusconi, né, esse galerão segue comandando o Parlamento Europeu. O Macron decidiu dissolver o Parlamento de modo constitucional, obviamente, e chamar eleições. Foi tudo muito rápido, foi 2 semanas. O primeiro turno aconteceu ontem, o segundo turno acontece no próximo final de semana. Isso vai reequilibrar as forças no parlamento, mas a extrema-direita conseguiu muitas cadeiras, muitas. Separadamente será a maior força do parlamento. Agora resta entender se o campo de centro-esquerda, que também conseguiu muitas cadeiras, foi a segunda força eleita lá, alguns independentes, alguns já de esquerda ou / extrema-esquerda francesa,
possam compor forças e ir para um segundo turno, porque nem todas as cadeiras foram ocupadas nesse primeiro turno. Em vários lugares onde não se conseguiu uma maioria para formar, para conseguir definir o candidato, agora vai ter um segundo turno para tentar fazer essa definição com os candidatos que foram mais bem votados, tá? Então vota-se nos candidatos. Em alguns lugares onde não se conseguiu a maioria para definir quem vai ocupar a cadeira, você separa só os mais bem votados e vai para a votação de segundo turno. De todo modo, a extrema-direita já se mostrou a maior força do parlamento, o que pode, paradoxalmente, o que é muito louco, forçar o Macron, que é um cara de centro-direita, né, pela maneira como governa, pode forçar o Macron, inclusive, a ter que fazer alianças com os progressistas e com a esquerda no parlamento, para não deixar que a extrema-direita dite os rumos da nação no parlamento, tá? Então, muito ruim sim, que o número de assentos conquistados pela extrema-direita, que é simbolizada pela Le Pen, né? Que é filha do senhor Le Pen, né? Que é alguém que está disputando eleições na França aí há muito tempo mesmo, conseguiu a sua maior vitória eleitoral da história, mas ao mesmo tempo eles não têm maioria no parlamento para comandar o parlamento, tem um grupo grande, é o maior grupo, mas não é maioria, e pode ser que o Macron consiga aliança na esquerda para formar uma maioria e controlar os malucos da extrema-direita no parlamento francês. De todo modo, vai ter que levar o seu governo até o final agora, o Macron, são mais 2 anos e meio, se eu não me engano, de mandato, com essa gente no parlamento. Tentou um tudo ou nada o Macron, como a gente tinha comentado aqui. As eleições europeias, elas têm um pouco o tom de protesto muitas vezes, então muitas vezes as pessoas votam, por exemplo, na extrema-direita para o seu europarlamentar, o seu eurodeputado, mas como uma sinalização para a política interna, dizendo, olha, se vocês não melhorarem a coisa aqui, eu vou votar nesses malucos aqui na França também. O Macron colocou todas as fichas na mesa para tentar entender se era isso que ia acontecer, esperando, claro, intimamente que a extrema-direita não conseguisse muitas cadeiras na França, que o eleitor francês falasse, não, a gente ir lá para o Parlamento Europeu, que lá não conta muito também, não interfere lá muito na vida cotidiana de todo mundo, a gente coloca os malucos, mas aqui não. E não foi isso que aconteceu. O parlamento francês estará lotado de Gustavos Gaiers e Nicolas Ferreiras pelos próximos anos, tá? Não sei se a França tem essa gente nessa qualidade, nesse nível, talvez não chegue a tanto, né? Boa parte dos distritos eleitorais possui segundo turno, informa aqui a revista Fórum, que pode ser entre 2 ou 3 candidatos. O runoff triplo ocorre quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta, como eu acabei de explicar aqui. Os 2 primeiros candidatos e outro que tenha recebido mais de 12,5% dos votos dos eleitores registrados vão para a disputa final, que ocorre no próximo domingo, já essa eleição de segundo turno. O primeiro-ministro do país e líder do partido Emmanuel Macron, do partido do Macron, Gabriel Attal, anunciou que seu partido abandonará as candidaturas em que estiver em terceiro lugar para formar uma frente ampla contra a extrema-direita do reagrupamento nacional. Ou seja, para o segundo turno, os candidatos a ocupar uma cadeira no parlamento francês, que agora vão disputar entre 2 ou 3 candidatos, pode ser 2 ou 3, tá, gente? Pode ser 2. Se o terceiro tiver mais de 12,5% dos votos, ocupa também essa corrida, então é com 3 candidatos. O partido do Macron falou que vai abandonar a disputa para essa cadeira se o seu candidato nessas cidades e nessas regiões for o terceiro colocado. E aí, claro, vai pedir voto para qualquer outro candidato que não for um candidato da extrema-direita. Então, como eu acabei de falar aqui, isso pode estar forçando o Macron também a caminhar um pouco para a esquerda, tá? Então, assim, as 2 formas da gente olhar, né? O famoso copo meio cheio, meio vazio, aquela coisa toda. A população tomou conta das ruas, né, contra a extrema-direita após o primeiro turno. Nós temos alguns vídeos aí, se a gente puder passar os primeiros resultados após a vitória do Réunion Nationale, o partido da Marine Le Pen, mas a esquerda e centro fecharam a aliança para tentar derrotar os extremistas no segundo turno. Aí a gente está mostrando imagens, uma mobilização muito grande na França ontem, em várias cidades, não só na capital Paris, porque todo mundo está sentindo o bafo no cangote lá da extrema-direita. Repetindo, ela conseguiu 34% dos votos. O bloco de esquerda, formado pelo Partido Socialista, pelos Verdes e pela França Insoumise, atingiu 28%, então há um certo equilíbrio, né?
34% contra 28%, e o bloco do atual presidente, o Macron, ficou com 20%, caiu muito, perdeu várias cadeiras. Então o que aconteceu? A extrema-direita conquistou muitas cadeiras, mais de 100 cadeiras a mais. A centro-esquerda, os socialistas, os verdes, conquistaram mais cadeiras também, chegando a 28%, então esse bloco também cresceu, tá, gente? Cresceu a extrema-direita, mas cresceu o bloco de centro-esquerda, aí vai, né? A gente vai ter que reconfigurar essas coisas todas em algum momento, porque muitas delas passam a não fazer mais o menor sentido, né? E agora, nesse segundo turno, tendo essa força do bloco do Macron, abrindo mão de candidaturas que chegaram em terceiro, para reforçar candidaturas de centro ou centro-esquerda, é possível que, inclusive, a maioria seja ocupada pelos blocos aí que formam a aliança do atual presidente com o bloco de centro-esquerda. Se a gente já somar o que tem ali na Assembleia, hoje, dos que já estão eleitos, 34% ficou com o Reunião Nacional, que é o partido da Le Pen, portanto, extrema-direita, mas a gente pode somar 28% mais 20%, temos 48% entre centristas, macronistas e socialistas e verdes, né? Uma grande, como a gente fez no Brasil, como é que chama? Uma frente ampla, né? Teremos na França, possivelmente no comando do parlamento, aí, uma frente ampla, um frentão, uma geringonça. A gente viu que no Brasil o negócio não funciona muito bem, né? Mas na França, em tese, dá para ter maioria no Congresso. Ou seja, a extrema-direita pode incomodar, vai forçar pautas, vai distensionar, já com vistas, porque a grande eleição da extrema-direita na França não é essa de agora. A grande eleição da extrema-direita na França é a substituição do Macron. Então, eles vão usar o parlamento agora, com visibilidade de parlamentares, para distensionar, para fazer o que aconteceu no Brasil, né, a famosa polarização, com vistas à substituição do Macron daqui a 3 anos. Se eu não me engano, o Macron tem mais 3 anos. Será que é isso ou estou ficando maluco? Não tem aqui na matéria da revista Fórum. Muito bem. Ainda no clnoticias.com.br, para quem quiser entender um pouco mais, né? União entre forças democráticas no segundo turno será fundamental contra a extrema-direita. Matéria publicada pelo Brasil de Fato e republicada aqui, portanto, pelo clnoticias.com.br, com todos os dados, os nomes, tudo que você precisa entender sobre as eleições na França. O Jamil Chad lá no UOL faz uma análise super interessante também, para quem quiser ler. Vitória da extrema-direita na França afetará guerras, Mercosul e clima. A segunda maior economia da Europa, com repercussão na guerra na Ucrânia, a relação com os Estados Unidos e o destino da União Europeia, do acordo comercial com o Mercosul e na própria atuação na OTAN. A extrema-direita foi a grande vencedora do primeiro turno, num voto considerado como histórico, e se aproxima de assumir o governo do país pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O partido que surge como vencedor no primeiro turno da eleição é comandado, como a gente falou aqui, pela Marine Le Pen, ainda que ela tenha oficialmente abandonado a ideia de uma saída da França da União Europeia, depois que viram o desastre que foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né, o Brexit, que aliás a Grã-Bretanha tem eleições agora e a direita vai perder, né, isso já está consolidado, não se sabe por quanto, mas o Partido Trabalhista, o Labour, deve voltar ao poder na Grã-Bretanha, o que vai equilibrando as forças também na Europa, isso é sempre muito importante. A extrema-direita já alertou que, se sair vitoriosa, vai determinar quem será o comissário da França na nova Comissão Europeia. Membro permanente do Conselho de Segurança na ONU e potência nuclear, a França tem sua política externa em grande parte definida por seu presidente. De fato, em um recente encontro com Lula, Emmanuel Macron deixou claro que nada mudaria nesse setor. Mas o homem que pode assumir o cargo de primeiro-ministro pela extrema-direita, Jordan Bardella,
já deixou claro que vai confrontar o posicionamento de Macron no mundo e que considera que não existe um consenso legal sobre a atribuição exclusiva da presidência a dar as cartas em temas de defesa e diplomacia. Ainda durante a campanha, Bardella já anunciou que não vai permitir que a França envie tropas para a Ucrânia ou que se engaje em uma guerra direta contra a Rússia, uma proposta que chegou a ser considerada por Macron. Sem qualquer experiência em governos, o líder de apenas 28 anos também indicou que vai usar seu eventual posto de primeiro-ministro para barrar o envio de certas armas para Kiev. Para isso, porém, ele terá de formar maioria no segundo turno no próximo domingo. O movimento da extrema-direita foi acusado de manter relações com Vladimir Putin, inclusive com financiamento para suas campanhas no passado. Foi o mesmo partido que sugeriu que a França não devesse integrar o comando da OTAN. O Mercosul fica ainda mais distante, porque a extrema-direita tem base no setor rural da França, que é muito forte, e é o setor que tem mais resistência do acordo da União Europeia com o Mercosul, porque, claro, os produtos brasileiros, principalmente os produtos primários, né, leite, carne, coisas que são produzidas na França também, confrontariam diretamente com os produtores franceses, que são muito fortes e estão mobilizados há uns bons anos em relação a isso e não querem de modo nenhum. Aliás, esse é um dos pontos de fraqueza do Macron, né? Vários protestos em relação a isso na França, de produtores, aqueles protestos clássicos onde eles jogam leite na rua, aquela coisa toda. Isso acontece também porque a agricultura na França é hiperprotecionista, é um dos países mais protecionistas do mundo. Os agricultores são muito beneficiados pelo Estado, parte da produção deles só acontece por conta de dinheiro público na França. E eles não querem abrir o seu mercado de modo nenhum, querem apenas, claro, exportar os queijos e os vinhos franceses, mas não querem que os vinhos argentinos, uruguaios, brasileiros, chilenos cheguem no mercado francês com condições de competir, por exemplo, nem mesmo a carne, nem mesmo o leite, que seja o leite em pó, né, para ser reconstituído lá depois, ou os grãos brasileiros. Então, esse agro na França, assim como no Brasil também, se aproximou muito da extrema-direita. O Brasil também é um país super protecionista no agro, você sabe, né? O agro tem vários benefícios aqui, não paga um centavo de exportação de grãos, né? A famosa Lei Candir, tem várias linhas para concessão de dinheiro, empréstimo, seguro, compra de bens de capital, compra de maquinários a juros que você nunca verá no seu banco, muito antes, pelo contrário, só se você for do setor, porque qualquer outro setor da economia está completamente ferrado em relação a isso, a gente paga juro lá em cima, não tem benefício nenhum aqui no Brasil, muito pelo contrário, o setor, boa parte, né, o agro é muito complexo, né, gente, o agro é desde o tiozinho lá que planta alface até o grande produtor de laranja, maior produtor de laranja do mundo, né, o senhor Braille Lumage, então tudo isso é o agro. Eu estou falando desses mega, hiper produtores, são super beneficiados pelo Estado no Brasil. Na França não é diferente, aliás, acho que é até mais protecionista a França do que o Brasil. Então, o agro da França, este agro também, né? E na França os pequenos produtores também, porque na França não tem produtores tão grandes quanto no Brasil, né? Países que passaram por reforma agrária, para a gente lembrar, a Itália também passou por reforma agrária, onde há um setor agrícola de pequenas propriedades, funciona muito de modo cooperativado. Esses setores se uniram com a força política da extrema-direita na França para tentar derrubar o acordo com o Mercosul. Então é um sistema complexo, né? Vamos lá para a agência pública. Após PL do estupro, políticos bolsonaristas têm novos projetos que ameaçam aborto legal. Poucos dias depois de o Congresso Nacional ter recuado na urgência da votação do projeto de lei conhecido como PL do estupro ou PL do estuprador, parlamentares bolsonaristas colocaram em tramitação outros 2 projetos de lei que ameaçam o direito ao aborto legal em casos de estupro também. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, também fez um requerimento para anexar um outro projeto ao PL 1904, que é o 1904, que é o PL do estupro. A proposta de Polon mira na criminalização dos médicos que fizerem interrupção de gravidez acima das 22 semanas, com penas de 5 a 18 anos de prisão. Já é muito difícil você conseguir fazer aborto legal no Brasil. É um périplo, a gente já mostrou várias matérias aqui, né? Tem gente que acha que antes das 22 semanas, em caso de estupro, por exemplo, é mole. Você chega lá no hospital e está tudo certo. Não é, gente, está cada vez mais difícil. Tem vários hospitais que estão negando fazer.
pessoas tendo que viajar para outros estados, pedir ajuda da Defensoria Pública, entrar com ações judiciais. Aí chega no hospital, aí tem a enfermeira evangélica que fica enchendo o saco, né? Nada contra a senhora ser evangélica, problema seu se a senhora é evangélica. Problema seu, né? Agora tá lá, não quer ouvir o coraçãozinho do nenê, essas coisas que a gente já ouviu aqui. Várias reportagens. O médico que não faz, porque é da religião XYZ, né? O terra plana, o não sei o quê, né? Os cristãos como o Eduardo Cunha aí, né? Bom dia, na paz do Senhor, nosso Salvador, não sei o quê. Essa gente ótima que tá por aí, inclusive, né? Então tem um componente religioso, forte, fundamentalista, que entrou nos hospitais. Então assim, fácil já não tá. Aí tem mais gente aí, deputado Marcos Polon, homem, né? Tinha que ser homem, né? Como diz aquela coisa, né? Se homem engravidasse, não estaria nem discutindo isso, né? Aí tentando passar uma outra lei para botar na cadeia o médico. Então eles vão atacar essa história por todos os lados, principalmente porque este ano é um ano eleitoral. E essa pauta precisa ser levada para as bases extremizadas do país. Vai aprovar? Não vai aprovar? No fim, importa pouco. É claro que eles querem aprovar isso aqui, tá, gente? Não tenho dúvida disso. Seria uma imensa vitória ideológica dessa gente aprovar. Portanto, as pessoas devem continuar mobilizadas em relação a isso aqui. Não diminuir a intensidade dos protestos. Aliás, os protestos contra o PL do estupro, o PL do estuprador, colocaram muito mais gente na rua do que o Bolsonaro em Belém esse final de semana, vocês viram, né? Fracasso absoluto. Você sabe que eu sou muito equilibrado no negócio aqui, e sou mesmo, né? De falar das manifestações do Bolsonaro. Não fico aqui, né, vendendo coisa que não existe. Falar que flopou, não sei o que, na Avenida Paulista, obviamente não flopou. Muita gente na Avenida Paulista, o que teve em fevereiro, né? Mas era para ter uma onda e essa onda não está acontecendo. Em Copacabana já foi menor. Em outras cidades que o Bolsonaro foi menor também. E em Belém, nesse final de semana, a gente pode dizer que foi um fracasso. As imagens aéreas mostram que foi um fracasso. Então é importante continuar a mobilização em relação a esses PLs do estupro, que protegem estupradores. Porque está se colocando mais gente na rua do que o Bolsonaro está colocando, e o Bolsonaro achou que seria uma onda crescente que não está sendo. Essas viagens dele pelo país. Está testando a sua popularidade. Né? Mas tem mais coisa por aí para quem quiser se inteirar e entender os textos. Está tudo publicado lá na Agência Pública. O site é apublica.org. Ainda lá na Agência Pública, familiares das vítimas de Brumadinho buscam na justiça no STJ, mas encontram gabinetes vazios, matéria super importante publicada lá também. Passados 5 anos e meio do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, os familiares de 272 vítimas ainda não encontraram justiça nos tribunais. Nenhum dos casos dos acusados pelas mortes foi condenado até agora. 5 anos e meio, nenhum acusado pelas mortes condenado. O processo mais antigo na esfera criminal depende do Superior Tribunal de Justiça, que em 12 de abril passado travou a ação por meio de uma liminar sem prazo de análise para a 6ª turma. Matéria importante, também super completa, publicada lá na Agência Pública. E aí, meus camaradas, vocês esperem o resultado do que aconteceu no Rio Grande do Sul em relação às enchentes. Porque, infelizmente, a sensação que eu tenho é que daqui a alguns anos nós teremos reportagens muito parecidas com essas aqui. Muito parecidas, né? Gente ainda buscando indenização, reaver a sua casa, reaver os seus bens, pessoas que perderam familiares, que tentaram buscar a sua justiça no Poder Judiciário e não encontraram. A gente está falando de Brumadinho, de uma situação específica, de responsabilidade de uma empresa muito específica, e 5 anos e meio depois nós temos no STJ uma ação travada e nenhum responsável por o que aconteceu em Brumadinho até hoje foi sequer condenado. Eu não estou nem falando em preso, eu estou falando em condenado, condenação criminal das pessoas que avaliaram a barragem, que não fizeram o que tinha que ter sido feita, que forçaram a capacidade da barragem, dos superiores dessas pessoas, nada, absolutamente nada até agora. 5 anos e meio se passaram
e absolutamente nada aconteceu. Vamos lá, a gente está indo para o final do programa, lembrando que daqui a pouquinho eu estarei no ICL Notícias primeira edição com o Matheus Gomes, deputado estadual do Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre o caso da Fraport, a concessionária alemã que controla o aeroporto de Porto Alegre, que tentou botar a mão em R$1 bilhão do nosso dinheiro. Podemos dizer com muita segurança que nós aqui do ICL impedimos isso. Vocês sabem muito bem como a gente foi para cima desse caso. O dinheiro muito possivelmente seria liberado se a gente não batesse perna aqui. A gente é bom de bater perninha, bateu palminha, gritou um pouquinho, a coisa não andou, a Fraport ameaçou publicamente de sair do Brasil e deixar o aeroporto abandonado, no que poderia ter feito, sem problema nenhum, a Infraero assumiria o aeroporto. A Infraero tem condições de fazer isso, a Infraero já foi a segunda maior administradora de aeroportos do mundo, e só não o é por uma decisão política que começou com o governo Dilma e só se intensificou depois, porque começou a abrir mão dos aeroportos que administrava. De aeroportos grandes que a Infraero administra no Brasil hoje, temos apenas um, que é o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Tentaram esvaziar o Santos Dumont no ano passado, lembram? Jogando vários voos lá para o Galeão, porque o Galeão é uma concessão de uma empresa privada que precisa ganhar dinheiro, né? Então os interesses econômicos eles vão andando. Aí a Fraport recuou, está limpando o aeroporto de Porto Alegre agora, está publicando vários vídeos no Instagram, né? Vai retomar os embarques pelo Salgado Filho agora, no próximo mês. Você embarca no Salgado Filho, mas vai de ônibus até a base aérea de Canoas, porque a pista vai seguir sendo operada de lá, né? Então já não é mais 1 bilhão, já é 300 milhões. Aí tem um seguro que a Fraport não tinha falado ainda do seguro, só falou porque a gente forçou a barra aqui, né, com o nosso jornalismo. Aí a Fraport foi correndo lá para a Rádio Gaúcha, que é a imprensa hereditária, hegemônica no Rio Grande do Sul, dar uma entrevista, fazer contenção de danos, né? Não, veja bem, não é bem assim e tal, né? Uma semana depois até me citaram na Gaúcha, fiquei muito honrado. Como é que é o nome daquele jornalista mesmo lá, Vitor? Leandro, né? Não sei, não lembro, não conheço, né? Trabalha onde mesmo? No Intercept? Não, minha senhora não toma no Intercept faz um tempo já, tá? A senhora faz de conta que não sabe quem eu sou, mas está muito preocupada com as matérias que a gente está fazendo aqui, né? Tem jornalista por aí que podia pular para o outro lado do balcão de vez, ia ganhar mais até se fosse trabalhar na Fraport, eu acho. Deve pagar melhor, né? Multinacional alemã, empresa trilionária, né? Controladora do maior aeroporto, talvez da Europa, aeroporto de Frankfurt, deve estar ali, Charles de Gaulle, Frankfurt e Heathrow em Londres, deve ser os 3 maiores aeroportos da Europa, um deles é da Fraport. Deve pagar salários melhores, né? E você não precisa ficar fazendo papelão ao vivo todo dia no rádio, né? Que também fica meio ridículo, né? Como que é o nome mesmo, Vitor, daquele jornalista, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso lá no ICL Notícias primeira edição, então fica por aí, tá? Fica por aí que a coisa vai pegar fogo hoje. Muito bem, matéria importante para ler lá no UOL, publicada pelo Graciliano Rocha e pelo Pedro Canário. Os Brazão, réus no caso Marielle, acumulam império de ao menos 162 imóveis. Um levantamento feito pelo UOL dá conta de que esse patrimônio chega a um valor, atenção gente, é um conselheiro do Tribunal de Contas da União, que por mais que tenha um bom salário, talvez seja o quê? 30 mil reais por mês, tá? E um deputado, que até ontem era vereador. Patrimônio dos irmãos Brazão, que construíram com esses salários. É um caso parecido com o dos Bolsonaro. A gente tem que fazer curso aqui no ICL de gestão financeira com essas pessoas. Levantamento feito pelo UOL. 120 milhões de reais é o patrimônio desses caras. Em imóveis. Fora o que está pela conta bancária. A reportagem publicada pelo UOL pode ser lida, está na capa do site. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, o programa está acabando, vai começar agora o ICL Notícias primeira edição, daqui a pouquinho eu estou por lá para a gente falar do aeroporto de Porto Alegre, porque a gente vai seguir em cima desse assunto sim, tá bom? Muito obrigado, ótima semana para todo mundo, ótima segunda-feira, um beijo e até amanhã, tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o
enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, ficou muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.